Para você que se liga no canal do blog do Augusto Júnior no YouTube e acompanha nossos conteúdos, hoje traremos uma história pouco conhecida de nossa região. Vamos contar a história de Ana da Fonseca Chaves, uma das pessoas que estão enterradas aqui na igreja da cidade de Castelo, Piauí, que tem como padroeira Nossa Senhora do Desterro, que é a santa que desterra os males. Estamos aqui na igreja matriz, uma das igrejas mais antigas do Piauí. E aqui tem uma história pouco conhecida. Mas antes de contarmos mais essa história, gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito, está assistindo nossos conteúdos pela primeira vez, que se inscreva no canal, deixe o like nos vídeos, compartilhe com os amigos e ajude para que esse vídeo tenha mais engajamento e as pessoas consigam ver também nossos conteúdos, para continuarmos trazendo mais histórias como essa que nós iremos contar agora. Como dissemos, aqui está enterrado, ou tem os restos mortais de Ana da Fonseca Chaves. Quem era Ana da Fonseca Chaves? Iremos contar neste vídeo a partir de agora. A cidade de Castelo do Piauí, localizada na região centro-norte do estado do Piauí, inicialmente foi uma fazenda de gado de nome Rancho dos Patos. Posteriormente se tornou uma freguesia com o nome de Freguesia de Nossa Senhora do Desterro, por conta da construção de uma capela aqui nessa região, principalmente nas margens do rio Cais. Depois, quando o primeiro governador do Piauí, um militar português de nome João Pereira Caldas, veio para a então capitania de São José do Piauí e recebeu uma carta régia datada do ano de 1761, onde a coroa portuguesa ordenava que ele construísse, erguesse, criasse as primeiras vilas da então capitania. Assim ele fez, criando as primeiras vilas da capitania de São José do Piauí, dentre elas a Vila de Marvão, atual cidade de Castelo do Piauí. Só a título de curiosidade, as primeiras vilas da então capitania do Piauí foram Jeromênia, Parnaguá, que estão mais ao sul do Piauí, Campo Maior, Parnaíba, Vila de Marvão, atual Castelo do Piauí, e Valença do Piauí. Essas foram as 6 primeiras, somado a Oeiras, que foi também a primeira capital do Piauí, as 7 primeiras vilas criadas na então capitania de São José do Piauí em 1761, tendo a instalação da Vila de Marvão ocorrida no dia 13 de setembro do ano de 1762. Era muito comum, principalmente nos períodos colonial e imperial do Brasil, enterramentos acontecerem em igrejas, principalmente com pessoas de posse. E a Ana da Fonseca Chaves foi a segunda esposa do tenente-coronel Miguel José Cardoso. Cardoso, uma das famílias mais tradicionais da cidade de Castelo do Piauí. Como falamos para vocês, uma das primeiras vilas criadas na então capitania de São José do Piauí. Para vocês entenderem, eu vou fazer uma breve leitura do que está neste epitáfio, depois em seguida fazer alguns comentários. Neste epitáfio diz: aqui jazem os restos mortais de Dona Ana da Fonseca Chaves. Vocês vão prestar atenção também que, além desse epitáfio ser um documento, está escrito com um português totalmente arcaico. No epitáfio diz que Dona Ana da Fonseca Chaves era filha legítima do capitão Inácio da Fonseca e Dona Teresa de Jesus, e que ela nasceu no dia 28 de agosto do ano de 1813. Casou-se com o tenente-coronel Miguel José Cardoso no ano de 1852 e faleceu no ano de 1873. Em sinal de gratidão, mandou o seu sobrinho, filho do Miguel, um dos filhos do Miguel, que foi quem mandou fazer esse epitáfio, grafar esse epitáfio em homenagem a Ana da Fonseca Chaves. Agora vem uma das partes mais interessantes. Aqui diz que a Ana da Fonseca Chaves casou-se com o Miguel
no ano de 1852, mas encontrando ele já com 5 filhos, e que aqui nesse epitáfio diz que esses 5 filhos do Miguel eram sobrinhos da Ana. Ué, como é que eles eram sobrinhos da Ana? Fazendo uma pesquisa e conversando com alguns moradores antigos aqui da Vila de Marvão, atual Castelo do Piauí, e também pesquisando nos livros de registro de batismo da Igreja Católica, que a casa paroquial está aqui próximo, nós descobrimos que uma das filhas do Miguel, a Teodolina, que era irmã do Florentino, que mandou grafar esse epitáfio, e também do Manuel, os outros 2 nomes dos outros 2 filhos nós não descobrimos. A Teodolina era a filhada da Ana, quer dizer, o Miguel, prestem atenção, o Miguel casou primeiramente com a Francisca Cândida, que era irmã da Ana. Quando a Francisca Cândida faleceu, o Miguel era pai de 5 filhos, filhos do primeiro casamento dele com a Cândida. Ela faleceu, aí ele casou-se com a Ana da Fonseca Chaves. O detalhe é que quando ele casou, a segunda núpcias com a Ana, ele já era compadre dela. Isso aí, a Ana era madrinha da Teodolina, filha do Miguel com a Cândida. Mas como era das pessoas talvez mais influentes da região, possivelmente não teve nenhuma objeção. Vou pegar só mais uma tomada aqui para vocês lerem rapidamente aí, bem como ver como aqui tem seu consórcio, do seu consórcio não teve descendentes, ou seja, do casamento da Ana com o Miguel ela não teve descendentes, mas como dissemos, ela encontrou ele com 5 filhos deste, no caso aqui seus sobrinhos. Oxe, como é que eram os sobrinhos dela? Porque a primeira mulher do Miguel, como dissemos, era Cândida, e aí quando a Cândida faleceu, o Miguel casou-se com a Ana, que era irmã da Cândida e madrinha de uma das suas filhas, que era a Teodolina. E como dissemos, estamos aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro, que é a santa que desterra os males e a padroeira da cidade de Castelo do Piauí. A cidade de Castelo do Piauí, a título de curiosidade, tem um dos maiores potenciais de turismo na região norte do Piauí. Trilhas, cachoeiras, sítios arqueológicos, formações rochosas, além de muitos encantos, misticismos e mistérios, principalmente na Pedra do Castelo, que é uma formação arenítica composta de 13 compartimentos internos que interligados dão uma impressão de ser uma única estrutura. Por lembrar um castelo medieval, tem esse nome, Pedra do Castelo, e consequentemente inspirou o nome da cidade. Castelo do Piauí não é à toa, tem origem, esse nome, em uma formação rochosa semelhante a um castelo medieval. Os festejos da padroeira da cidade de Castelo acontecem em dezembro, do dia 16 ao dia 26 de dezembro. Nossa Senhora do Desterro é a santa que desterra os males, que tira os males. Inclusive, existe uma grande romaria para a Pedra do Castelo, no dia de finados, dia 2 de novembro, bem como na Sexta-feira Santa, em um evento religioso organizado pela paróquia de Juazeiro, intitulado Caminhada da Paz. A luminosidade não está muito boa, mas aqui é uma imagem externa da matriz de Nossa Senhora do Desterro. Estamos no centro histórico da cidade. Aqui a coroa portuguesa doou uma légua de terra em quadra para a construção das primeiras casas da então Vila de Marvão, lá em 1762. Agora aqui estamos na parte de trás da igreja, mostrando como é uma igreja bonita, com uma arquitetura misturando um estilo colonial e também moderna. Quer conhecer esse lugar? Então acessa aí a descrição do vídeo, vem com a Eco Castelo Adventure, que nós montamos um roteiro de acordo com o perfil e a motivação do grupo. Infelizmente, o centro histórico da cidade de Castelo ele está perdendo as suas características. Algumas construções, algumas casas, como esta aqui, que vocês vão ver na foto, uma casa no estilo colonial, alta,
com muitos compartimentos, até um sótão ela tinha, mas que assim não tem um zelo, e aí está perdendo as suas características, bem como algumas casas que foram demolidas, antigas, outras modificaram totalmente a sua estrutura. Uma pena, porque o centro histórico da cidade, ela caracteriza bem o que é, ou ele conta a história da cidade. O certo era ter uma lei, uma espécie de tombamento, para ter uma restauração desse centro histórico, assim como tem em outras cidades históricas do Piauí, como por exemplo a cidade de Oeiras, a cidade de Pedro II, dentre outras. Pegando aqui como imagem uma rápida passagem pelo centro histórico, onde o conjunto arquitetônico se mistura com construções modernas. Este é o quadro da igreja, e aqui, como dissemos anteriormente, a coroa portuguesa doou uma légua de terra em quadra para a construção das primeiras casas da vila. Esta em especial vale a pena mostrar, porque aqui era a residência do então coronel Florentino Cardoso. O Florentino, como dissemos, foi um dos 5 filhos do Miguel, e ele é pai de uma figura muito conhecida, não só na região de Castelo Piauí, como em todo o estado do Piauí, que era o Padre Cardoso, que depois se tornou o conhecido Cônego Cardoso, uma figura muito conhecida principalmente na cidade de Oeiras, onde lá existe uma estátua, um busto em homenagem a ele pelos relevantes serviços feitos. Florentino era pai também do Raimundo Cardoso, que por sua vez era pai de uma das figuras conhecidas aqui também no estado. O Raimundo Cardoso era pai do Dr. Milton Costa Cardoso. Dr. Milton, um advogado de destaque no estado do Piauí, ocupou importantes cargos públicos, bem como foi deputado estadual algumas vezes pelo estado do Piauí. Esse prédio aqui ao fundo, inaugurado no ano de 1926 pelo então intendente Hermelino Cardoso de Vasconcelos. Vasconcelos também uma das 2 ou 3 famílias mais tradicionais do município do começo da vila de Marvão. Depois os Cardosos e os Vasconcelos se misturaram, se tornando quase que uma família só. Mas aqui, além de outros prédios públicos, foi construído na gestão do intendente Hermelino Cardoso de Vasconcelos. O Hermelino, ele construiu esse prédio público aqui com recursos próprios, se tornando depois um prédio público, bem como algumas outras obras aqui no centro histórico da cidade de Castelo Piauí. Além de ter sido a primeira prefeitura da cidade de Castelo, hoje esse lugar é a Biblioteca Municipal Elza Miguel Brandão, bem como a Secretaria Municipal de Turismo e também a Junta Militar do município, sendo um espaço de cidadania com algumas instituições ou órgãos públicos. E por aqui finalizamos mais um vídeo para o canal do Blog do Augusto Júnior no YouTube. Mas antes, gostaria de pedir, quem ainda não é inscrito e está assistindo nossos conteúdos pela primeira vez, se inscrevam no canal, deixe um like nos vídeos. Você que é inscrito, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe nossos conteúdos com os amigos, ajude para que o canal Blog do Augusto Júnior no YouTube atinja um número maior de pessoas, bem como engajamentos futuros, para que nós possamos trazer novos conteúdos, não só da cidade de Castelo, mas como de cidades vizinhas, como São Miguel do Tapuio, Buriti dos Montes, Juazeiro do Piauí, Assunção do Piauí, São João da Serra, Campo Maior e quem sabe ir para outros estados também da federação. Valeu!